Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Start Crypto. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre uma criptomoeda que está aqui no Launchpad da Binance, que é chamada de STEPN, mais especificamente o token GMT. A STEPN é o aplicativo que a GMT faz parte. A gente vai conversar porque essa plataforma, de vez em quando, ela oferece boas oportunidades de ganhar uma boa grana de forma mais passiva. Então, eu acho bem interessante a gente conversar sobre esse projeto para a gente entender se esse é um dos projetos que pode dar um bom retorno ou se é apenas mais um projeto que vai ser lançado ali sem muito sentido de entrar. Para quem não conhece ainda, essa plataforma, você deposita seu dinheiro, obtém alguns rendimentos no formato dessas criptomoedas e acaba podendo transformar esse dinheiro em algum dinheiro a mais de forma passiva. Então é bem interessante, e para quem tem o dinheiro parado na Binance, é uma forma de ganhar sem fazer muita coisa. Então eu acho bem interessante participar de projetos bons. Para isso, a gente tem que entender o que é o projeto. E a gente vai começar aqui no site deles. A gente pode ver que temos uma definiçãozinha aqui do que seria o STEPN. Ele seria um aplicativo que tem tanto elementos sociais como elementos de jogos que forma uma plataforma onde os jogadores podem fazer rendimentos por meio de atividades ao ar livre, ou seja, de corridas, de caminhada, e é uma coisa bem interessante, um projeto que eu nunca cheguei a ver nada parecido, inclusive ele já está em funcionamento. Aqui a gente tem alguns dados em tempo real de distância percorrida, de corrida e a quantidade de carbono retirado, e é uma coisa legal que a gente vai conversar mais no meio desse vídeo, que é um projeto de emissão de carbono zero, de balança zero de carbono, ou seja, um projeto que tem um foco, um viés bem ambiental, de preservação ambiental. Além dessa definição que a gente tem na primeira parte do site, a gente pode entrar no white paper, porém é um pouco mais complexo de entender e a gente tem uma expansão dessa definição. Eu vou tentar deixar o mais simples possível para facilitar o entendimento de todo mundo. Aqui no white paper, temos que ele foi baseado numa atividade que é uma atividade principal das pessoas durante o dia a dia, que é o moving around, ou seja, movimentar-se. E esse projeto ele foi desenvolvido em 2021 na Solana Ignition Hackathon, ou seja, é um projeto que aconteceu dentro desse evento da Solana, e então a gente já pode levar em consideração isso. Ele vai rodar dentro da Solana, mas como vocês vão ver, a carteira que está presente dentro dele, que tem uma carteira também, ela não vai aceitar apenas Solana, mas também EVM, mas isso é daqui a pouco a gente já conversa. Além disso, dentro dessa plataforma, os usuários vão poder se interagir por meio de NFTs em formato de tênis. Para você ganhar, ter rendimentos dentro desse jogo, você precisa ter os NFTs, que são os tênis. E você consegue melhorar eles, fazer muitas coisas com eles, inclusive negociar, de forma que você pode comprar, vender ou até mesmo alugar esses tênis, e também os atributos e os upgrades que esses tênis podem ter. Então, vocês podem ver que é um jogo que tem diversos tópicos e diversas vertentes de cada tópico. Então, algo bem profundo, bem desenvolvido, bem escrito. Inclusive, se vocês lerem o white paper, vocês vão ver o quão bom é escrito, quão bem especificado é. Nessa plataforma, a gente tem 2 tokens. Apenas um vai interessar para a gente no primeiro momento, porque é o que vai ser negociado na plataforma da Binance, que é o GMT, o token de governança dessa plataforma. E além disso, a gente tem o token do jogo, que seria o GST. O significado dessas siglas é Green Satoshi Token para o token do jogo, o GST, e o Green Metaverse Token, que é o token que vai ser lançado na Binance, o token de governança. E a gente vai entender o porquê que apenas um desses dois nos interessa. Sobre o jogo, falando um pouquinho para vocês, o que seria eles? A gente tem alguns modos de jogo, eu não vou detalhar tanto, mas a gente tem o modo solo, o modo maratona e também o modo background, que ainda está sendo desenvolvido, tanto maratona como background ainda está em desenvolvimento. E a gente tem a parte principal de movimentação do jogo, que seria os sneakers, os tênis. A gente tem alguns atributos nesse tênis que fazem ele ser mais caro ou mais barato. Alguns deles são a eficiência, que está relacionada com o ganho de GST da moeda do jogo. Tem alguns atributos de sorte relacionados ao ganho de Mystery Box.
E a gente tem atributos de conforto e de resiliência. O de conforto está relacionado com o GMT, que a gente é o nosso objeto de estudo do vídeo de hoje. E a resiliência está relacionada com a durabilidade e do reparo dos tênis. Pode estar um pouco meio abstrato ainda, mas eu vou mostrar para vocês como funciona esse vídeo, esse jogo em um vídeo. E eu vou mostrar para vocês o que seria esses atributos, porque cada tênis tem um valor e cada tênis ele tem um atributo, ou seja, ele pode ser mais eficiente de ganhar GST, pode ser mais eficiente de você ganhar uma Mystery Box, pode ser mais eficiente de ganhar GMT, e os tênis precisam ser reparados. Tem alguns que vão demorar mais, outros demorar menos. Então, quanto mais durável o tênis melhor mais caro ele se torna. Além disso, a gente tem as gemas e as sockets meias, né? E a gente tem levels e também tipos e qualidades, tanto de gemas como de sockets. A gente tem o minting dos sapatos e a gente faz esse mint de acordo com o tipo de moeda que a gente tem. A gente vai ter um tipo de tênis que pode ser mintado. Por exemplo, se a gente tem só GST, a gente vai estar mintando apenas tênis comuns ou incomuns. Se a gente tem GST mais GMT, a gente vai estar mintando tênis raros ou épicos ou até mesmo legendários, que são as qualidades dos tênis de acordo com o que vai aumentando, mais raro pode vir o tênis. Isso é sobre o GameFi. Essa parte é mais sobre o jogo. A parte de social ainda não está muito bem elaborada, na verdade não tem nada escrito aqui no white paper. Porém, eles vão começar a revelar a partir do momento que a parte dos jogos estiver pronta. Então, é uma coisa que logo estaremos para ver, porque eu vou mostrar o roadmap para vocês. É um roadmap bem detalhado, então o projeto eu não achei muitas falhas, muitos furos, e eu achei bem interessante essa ideia que eles propõem a fazer. A gente tem um marketplace que seria o ponto principal do projeto, na minha opinião. Vou mostrar para vocês, já tem alguns tênis sendo negociados, algumas gemas sendo negociadas, e já adianto, são valores muito altos, coisa de $900 o tênis mais barato que tem lá. São aproximadamente 10 solanas, então é aproximadamente $900. A gente tem um sistema de trade, a gente pode comprar, vender, tanto os sneakers, os tênis em NFT, como também as caixas e as gemas dentro do marketplace. Temos uma função ainda que é uma função de empréstimo, de você alugar o seu tênis. Então é uma função que ainda não está muito bem definida no aplicativo, mas no white paper a gente pode ver e eu já vou mostrar para vocês também. Outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre os tokens, os próprios tokens. Como eu já mostrei para vocês, eles são divididos em GST e GMT, o Green Satoshi Token e o Green Metaverse Token. A parte que nos interessa seria o GMT, mas o GST também é importante a gente conversar, porque embora ele não esteja sendo lançado na Binance, ele tem um supply ilimitado, mas isso poderia parecer um pouco estranho, então quer dizer que ele é um token muito inflacionário e a gente não teria certa valorização. Contudo, a gente tem uma queima para dar uma balanceada nessa mint exagerada que ele tem de produção ilimitada. A gente tem a queima desse token de GST por meio do mint de sapatos, como eu já mostrei para vocês, de reparação, como eu já contei também, de aumentar os níveis do sapato, de upgrade de gemas e também de desbloqueio de meias e também resetar os atributos do tênis. Mas o GMT, que é o ponto principal, ele tem um total de tokens que já é definido, é 6 bilhões de GMT que a gente tem disponível, sendo que não são todos eles que vão para a Binance. A gente pode ver aqui que apenas 420 milhões de tokens vão ser negociados aqui na Binance, então é uma pequena fração de tudo que a gente tem aqui no Tokenomics, e ele também vai ser queimado com o passar do tempo. A gente vai ter queimas pela participação da governança, de participação dos votos, né? E também de customização dos tênis e upgrades, tanto de gemas como de sockets, só que de levels mais altos de tênis também. E também serve para resetar os atributos do tênis. A gente pode ver aqui no Light Paper a distribuição deles. A gente tem uma certa distribuição para os
o time, só que não é uma quantidade tão grande quanto a gente está acostumado a ver em outros projetos. São cerca de 15%, 14,2% aqui para o time, e 60%, mais de 60% na verdade. Essa parte toda aqui, 30 com 30, 76% é para a parte de vendas, tanto privada, e a gente tem uma venda pública ainda com mais 7%. Então é um token que vai estar bem liberado para o público, não é muito centralizado, então isso é ponto bem positivo para o projeto. E a gente pode ver aqui como vai ser a distribuição com o passar dos anos. A gente vê que ela começa menor e vai acabando sendo maior. No primeiro momento a gente só vai ter token para a venda pública e também para o ecossistema. Logo depois de agosto já começa a ter o Move and Earn, que quando a plataforma vai estar pronta pelo roadmap, e o time só vai poder começar a mexer nos próximos anos. Como vocês podem ver, a partir dos anos assim que ele vai poder ser desbloqueado e liberado para o pessoal. Aqui a gente tem o roadmap e a gente pode ver que esse roadmap aqui está mais ou menos detalhado, mas aqui na outra parte, no site deles mesmo, está bem mais detalhado e a gente vê que é um roadmap bem organizado, bem bonito de ser visto e cheio de metas que estão sendo cumpridas de acordo com o planejado. Então, ponto positivo, projeto bem organizado merece respeito. A gente tem, além disso, uma carteira descentralizada dentro do próprio aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Como eu já disse, é um projeto que vai rodar tanto Solana como EVM, só que isso é mais para o futuro. Ele tem uma função também de swap, ou seja, de fazer um trade, que tem liquidez. E a gente tem a função de backup, como temos em todas as carteiras. Então, caso você perca, você tem suas chaves e você pode recuperar essa carteira em qualquer outra carteira da Solana. A parte de crédito de carbono eu já contei para vocês e a gente tem um viés meio de ecossistema, então é um ponto positivo, é uma coisa que está muito em alta e uma coisa que é bem valorizada em muitos lugares. A parte de governança, a gente tem uma outra função bem interessante que seria a função de stake bloqueado. Quanto mais tempo a gente tem nossos tokens bloqueados, maior peso na decisão a gente tem com o nosso voto, mais poder de voto a gente tem. Por exemplo, se a gente deixar o nosso GMT bloqueado por 3 anos no stake, a gente tem um poder de voto de 64, um fator multiplicador de 64, então é algo muito maior do que apenas um bloqueio pequeno de um mês, por exemplo, que o peso é 1. Então, isso é coisa bem legal. Aqui no CoinMarketCap a gente já tem o token GST, que é o token do jogo, sendo negociado. E a gente pode ver que ele está custando $3,75. A gente vê que ele está sendo negociado aqui e nessas corretoras, só que o nosso foco que vai ser lançado na Binance é o GMT, como eu já falei várias vezes durante esse vídeo, ainda está em fase de ICO. Daqui 2 dias aproximadamente, 2 dias e 14 horas, abre o período de inscrição e é aí que a gente vai poder nos cadastrar para poder fazer parte desse projeto. É um projeto bem interessante, como vocês podem ver, um projeto bem organizado e agora eu vou mostrar para vocês como funciona na prática. Esse aqui é uma gravação de tela do meu celular e eu vou narrando para vocês. Essa primeira parte aqui é a parte inicial, onde a gente tem o nosso tênis, alguns lotes para a gente colocar nossas caixas e a gente tem os nossos objetivos. Aqui é o que a gente tem, mas eu não tinha nada ainda, e os tênis que já estão sendo negociados. Como eu falei para vocês, já tem tênis de 10 solanos, os mais baratos, sendo que existem tênis muito caros. Como vocês podem ver, os últimos têm tênis de até 100 solanas. Essas aqui são as gemas que são utilizadas para fazer algumas melhorias dentro dos tênis. E aqui a carteira, como vocês podem ver, ela suporta Solana, o GST, o GMT e também o USDC. Aqui a gente tem a parte de recuperação da conta e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto, como eu gostei, e espero que vocês tenham entendido que o projeto pode ser uma boa oportunidade de valorização, visto que é um projeto diferente de tudo que a gente já conhece, e é um projeto que está voltado, de certa forma, para o metaverso. Então, pode ter um futuro bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.